Conta-se, muito tempo atrás, na época dos reis e rainhas. Naquele tempo, teve um rei que percebeu que já era hora de casar e saiu em busca da sua amada, até que encontrou uma rainha tão linda, saudável, corada, e os dois marcaram o dia do casamento. Depois ela mudou-se para o castelo do rei, um castelo, gente, que vocês nem conseguem imaginar de tanta riqueza. E aquela rainha, quando colocou os pés naquele castelo, não sei porquê, ela foi se entristecendo, ficando doente, pálida, e caiu de cama. O rei, então, desesperado, que amava tanto sua esposa, saiu à procura de ajuda, mandou chamar os melhores médicos. E ninguém conseguiu identificar o que ela tinha. Ele, então, não desistiu. Mandou chamar aquelas mulheres curandeiras que preparavam aqueles chás, aquelas poções, para que a rainha pudesse melhorar. Vieram várias, de todos os cantos, mas nenhuma também conseguia identificar a cada dia que a rainha estava emagrecendo, estava quase na beira da morte. Ele, desesperado, resolveu sair à procura de alguma solução. Pegou o seu cavalo e saiu do reino à procura de ajuda. Galopou, galopou durante vários dias, até que ele avistou de longe, bem de longe, lá no alto da montanha, uma casinha. Uma casinha simples, pequenininha. E ele foi se aproximando. E ele percebeu que nessa casinha, viu de longe, morava um camponês e uma camponesa. E ele se aproximou da janela. O camponês estava sentado, a camponesa em frente, e ele fazia movimentos labiais. E a camponesa ria, gargalhava, saudável, feliz da vida. E ele, na hora, o que faz essa camponesa tão feliz morar nessa casa tão simples? E a minha rainha lá no castelo, entre a vida e a morte? E ele nem pediu permissão. Entrou na casa do camponês. O camponês, que não esperava uma visita real, começou até a tremer. Majestade, o que faz aqui? Na minha simples cabana? O rei então falou: camponês, por favor, diga-me o que você faz para sua camponesa ser tão feliz e saudável? A minha está doente, quase morrendo no meu castelo. O camponês, tão simples, olhou bem para o rei e disse: majestade, todos os dias eu alimento a minha esposa com carne de língua. O rei ficou assim que nem vocês, paralisado. Camponês, o quê? Carne de língua? O que é isso? Majestade, todos os dias eu alimento a minha esposa com carne de língua. Olha como ela é feliz, saudável. O rei, que não tinha tempo nem para pensar, voltou para o castelo, mandou chamar o cozinheiro real, pediu que preparasse um caldeirão de línguas de todos os bichos daquele reino. E vocês já devem estar imaginando aí os bichos que o caçador do rei pegou lá no reino. Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer falar, participar, me ajudar a contar a história? Língua de... Ninguém? Ninguém tem imaginação? Os bichos que tem naquele reino? Não é possível? Ninguém vai arriscar? Tô pagando bem hoje o Pix, hein? Veados, javalis. Javalis. Aí, viu? Só falar em Pix, já o pessoal já muda. O que mais? Javalis, veado. Pode ser qualquer um, hein? Não tem? Tucano. O que mais? Leu.
Leão. E alguém que está com vergonha, que quer falar, mas falo, não falo? Alguém quer contribuir com algum animal? E essas todas línguas foram pegas e o cozinheiro real preparou, gente, aquele caldeirão de línguas, de bichos das mais diversas espécies. Claro que teve que ter um tempero diferenciado. Preparou, já era quase meia-noite. Preparou uma bandeja de prata com uma toalhinha de renda, um prato lindo, uma colher, e o rei, que nem aguentava chegar na cozinha, disse que ele mesmo iria alimentar a sua esposa. E ela, gente, que estava lá quase indo embora. Ele então abriu a boca dela, que mal abria, pegou a colher de prata e colocou. Fechou, ficou esperando o que o camponês havia dito para ele. E ele percebeu que não houve nenhuma melhora e que ela estava piorando, e ele achou que havia esquecido de alguma coisa. Mandou chamar a sua guarda real. Pediu que pegasse aquela camponesa, ou a rainha, que levasse até a casa do camponês, que eles iam encontrar lá na montanha, uma camponesa saudável, que deixasse a rainha lá e trouxesse a camponesa para sua casa. E foi feito. Os guardas chegaram lá, disseram que era a ordem do rei, que o rei pediu que levasse a esposa dele até o castelo e deixasse a rainha, porque ele não havia entendido o que o camponês tinha dito. E a camponesa, saudável, coradinha, alegre, divertida, vocês não acreditam, gente? A mesma coisa que a rainha. Colocou seus pezinhos lá no castelo, começou a adoecer. Ficando pálida, magrinha. Não saía mais do quarto. O rei já desesperado que ele ia falar para o camponês que a sua esposa também estava ficando doente. Depois de 2 semanas, ele resolveu ir até a casa do camponês e contar o que estava acontecendo e ver a sua esposa. Gente, quando ele chegou perto daquela casinha simples, a janela estava aberta, o camponês sentado, a rainha do outro lado, ele já não reconhecia, a rainha já estava com o cabelo solto, corada, dando gargalhada, brilho nos olhos. Ele observou que o camponês fazia aquele mesmo movimento labial. Ele achou tão estranho que a sua rainha estava tão diferente. E aí entrou mais bravo. Camponês, você pode me dizer o que você fez com a minha esposa? Eu não a reconheço. E a sua está doente. Eu não sei o que eu fiz de errado. Majestade, você não seguiu as minhas orientações. Eu alimento agora a sua esposa, a rainha, com carne de língua também, como a minha. O camponês achou tão estranho. Ele falou assim: camponês, eu fiz exatamente como você mandou. Mandei pegar várias línguas dos bichos lá no meu reino. O meu cozinheiro preparou um sopão e eu mesmo alimentei. Mas nada, piorou. Agora ela está aqui. O que eu fiz de errado? O camponês, então, muito humilde, simples, olhou bem para o rei e deu um sorriso. Disse assim: majestade, quando eu disse que eu alimento todos os dias a minha esposa, agora eu alimento a rainha, que todos os dias, através da minha boca, da minha língua, eu conto histórias. O rei então parou, voltou naquela cena, lembrou-se do movimento, da gesticulação que o camponês fazia e entendeu.
A partir daí, o rei então pegou a sua amada e voltou para o castelo. Mandou que trouxesse a camponesa de volta. E a partir daquela noite, o rei todos os dias conta uma história para sua rainha. E esse conto, que vem lá da África, eles contam, os quenianos, que lá todos os dias as pessoas ouvem histórias. Crianças, jovens e adultos. E eles contam também que até os reis, a partir daquele dia, começaram a contar histórias. E essa história que vem lá da Mãe África é um presente para nós, que a gente, possa alimentar todos os dias as pessoas de quem a gente gosta, os alunos, com boas histórias. E ela entra por uma história e sai por outra agora. Quem quiser, que conte outra. E vocês ficaram pensando coisas estranhas, né? Alguém conhecia essa história? Carne de língua? Não? Essa história é um conto da tradição oral, da África. E um dos meus primeiros mestres, da contação de história, William Bremen, ele recolheu essa história e colocou nesse livro as narrativas preferidas de um contador de histórias. E aí a gente vai aí abraçando, vai se conectando com elas. E quando eu trouxe essa história, porque eu quero fazer uma contextualização com ele, do trabalho, o que isso me impactou, para a gente conversar um pouquinho. Hoje a minha proposta é a gente percorrer sobre as histórias, a mediação de leitura. Então é isso. Então sejam todos bem-vindos à nossa roda, à nossa conversa. Eu sou a Paula Negrão, me tornei narradora de histórias há quase 20 anos, começando pelo projeto voluntário, projeto social, e as histórias começaram, a me levar para lugares, e me tornei profissional. Daí o pessoal pergunta: o que você faz? Eu conto histórias, no começo, Mas você trabalha? Eu falei: trabalho. Daí eu troquei. O que você faz? Eu sou mediadora de leitura. Ah, que bom, Daí você é aprovado lá na loja. Aí o pessoal pensa que você vive... Aí você faz contabilidade? Eu falei: não, eu não mexo com números, é com emoções e com histórias. Aí o povo olha estranho, E é isso. Então, aí depois de um tempo foi criado o projeto Contos e Cantos, que eu faço vários projetos com as narrativas de histórias. E esta história aqui mora no meu coração. A oportunidade de estar com profissionais, com professores, principalmente vocês, que fica ali, As histórias, a história, a mediação, toda essa parte fica mais lá para a educação infantil. E quando a gente tem essa possibilidade de poder trocar, porque eu lembro, se eu estou aqui é por causa de um professor que me ensinou a ler, que me ensinou a escrever, um professor que me trouxe as referências das narrativas de histórias, vários, não foi um só. Então, essa troca é tão importante e eu valorizo muito o trabalho de vocês, porque eu não sou professora, eu sou contadora de histórias, mas vocês podem ser um mediador de leitura, um contador de histórias. Agora eu tenho que estudar pedagogia. Então é isso. Então muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho. E aqui a gente pode falar, a gente pode trocar, é de graça, não paga nada, pelo contrário, eu pago depois, vocês deixam ali o nome de vocês, o número do Pix, quem falar mais a gente transfere, tá? É para descontrair um pouquinho. Então, é isso. E quando a gente fala,
de contar histórias, não só para o professor da língua portuguesa, quem faz trabalho com leitura, mas hoje a história vem numa importância para a vida, para tudo. Se vocês perceberem que até as propagandas está tendo um outro contexto, tudo se fala de história de vida, ninguém mais fala do produto, tudo está atrelado a uma história. E essas novas conexões, esses novos diálogos contribuem para que a gente se sente melhor, para que a gente possa nos conhecer, a gente possa se conectar com as histórias, que as histórias vão nos dialogando e nós conseguimos construir um caminho de ser protagonista da nossa vida, da nossa aula, da nossa fala, da nossa leitura, da nossa mediação. Esse trato na sala de aula com as histórias, independente se eu sou professor da língua português ou não, mas a maneira que você traz um conteúdo, a contrapartida é totalmente diferente, né? Então, eu adoraria que na minha época de escola eu tivesse tido aulas de histórias, aula de matemática, de português com esse olhar, porque eu era uma pessoa para ser totalmente fora desse contexto. Eu estou trazendo isso até um pouquinho, a minha história de vida bem curtinha, para vocês identificarem que algum momento esse caminho muda. Porque eu entro na escola em São Paulo na transição, declínio da escola estadual e a escola particular. Tive 3 professoras no primeiro ano. Ler, então, tinha que ir para a biblioteca, era castigo. Eu até lembro daquelas bibliotecárias com aquele negócio, lá do Caetano de Campos. Era castigo ir para a biblioteca. Livros, Caso da Borboleta Tira, que não sei o que, já me arrepiava, porque eu sabia que tinha que preencher um questionário. Livros, para mim, ficaram distantes durante muito tempo. E aí é um momento da minha vida, quando eu entro para um trabalho voluntário, nem sabia o que era contar histórias. O bichinho do Era Uma Vez me pica, e aí muda a minha vida. Quando eu ouvi o Willan contando essa história, claro que ele conta, né? Aquilo me modificou o meu eu. Aquilo, falam, né? Hoje fala, atravessou, né? Falei, o que essa pessoa faz? Você já tiveram a oportunidade de estar em algum local, ouvir alguma narrativa, uma leitura, que você pudesse se transpor para outro lugar e, sabe, viajar, ficar paralisado, esquecer do seu WhatsApp? E ele fez isso comigo. Eu falei, o que é isso, né? Vou atrás para ver o que é isso, se ele é mágico. E aí ele começou o programa de formação, aí eu entrei. Então essa história, ele, para mim, foi um divisor de águas. Com 35 anos, eu começo esse trabalho com a leitura, com os livros, trabalhava em aeroporto, trabalhava com comunicação, trabalhava com marketing. Então vocês têm ideia como esse trato, essa maneira de a gente interagir, né, de olhar, muda a vida das pessoas. E ele, né, e aí eu lembro, né, que a primeira coisa eu falei, mestre, né, já estava íntima dele, como que eu faço para poder ser uma contadora de histórias? Eu já estava atrasada com 35 anos, acabado de sair de um casamento, falei, tem faculdade? Daí ele olhou bem para mim, né, falou, não, tem um começo, mas não tem fim. E aí essa busca, né, e aí eu comecei a participar de vários, eu sou seguidora dele, tem várias referências. E aí ele fala que para a vida, mesmo
a gente tem que entender algumas coisas antes de eu falar um pouquinho da mediação e alguma coisa das contações de histórias. A história, ela tem uma origem. Ela tem um fio lá atrás que traz referências para a humanidade. Desde que o mundo é mundo, a gente já contava histórias, né? Então, antes da escrita, as pessoas não tinham muitas referências das coisas que aconteciam e buscavam, através do seu imaginário, justificar algumas coisas. E isso começaram a ser as histórias, os mitos, as lendas e essa tradição oral. Vocês já ouviram isso, né? Quando coça a mão, você vai ganhar dinheiro, não é isso? Vermelhar tá falando mal de você. Alguém já ouviu falar isso? Então as coisas vão sendo criadas, justificadas como aquilo que não tem uma explicação. E ele falou também numa palestra que a gente tem essa necessidade de justificar as coisas, esses sentimentos que às vezes ficam e a gente tem que dar alguma, senão isso acaba. A gente tem que olhar para aquilo e dar uma justificativa. E as histórias vêm nesse movimento nos abraçar. Ou quando são lidas, quando são ouvidas, e ela traz esses buracos, né? Ela vai aí a escuta, né? Se eu estivesse contando história, eu ia pegar esse ruído e tinha que colocar dentro. E então essa escuta, esse vazio, a história vem ali acalmando as pessoas, porque as pessoas têm aflição de algo que não é justificado. E alguém sempre arruma alguma coisa. Então lá atrás vem já, antes da escrita, né? E aí a gente vai, se vocês quiserem falar alguma coisa, me interromper, tá todo mundo sério, né? A gente não sabe o que tá pensando, porque adulto fica assim, né? A criança já sinaliza se tá bom, se não tá. Então, não precisam ficar educados, podem me interromper, tá? Sinalizou a Paula, puxa outro fio. E a gente fala muito, né, que é muito importante a gente primeiro se conhecer. E uma das coisas importantes que contribuem para esse processo de construção é algo que a gente não vê, né, a gente até esquece. Nesse mundo, eu falo que nessa sociedade cansada de um consumo altíssimo, né, que a gente é escravo, que a gente fica dependendo de tudo, desse nada, né, dessas coisas, conteúdos vazios, a gente esquece, a gente coleciona sapato, a gente coleciona várias coisas, a gente coleciona coisas materiais. Mas a gente esquece do bem, que é o bem material, que é precioso, que cada um de vocês tem. Eu tenho também. E esse bem faz com que seja a Paula, que é o nosso bem material, que é a nossa tradição oral da nossa família. As nossas crenças, a nossa educação, nossos valores, os nossos aprendizados na família. Aquelas histórias, aquelas lendas, não sei se vocês ouviam, tinham alguém na família, ele gostou, tá voltando para ouvir de novo. E aí, né, essa tradição oral que a gente vai não dá uma atenção e vai esquecendo. Que nem agora, recentemente eu tô morando junto com o meu namorado, né, casado, namorado, e aí eu vi, ele também é professor, é contador de histórias. A diferença dessa tradição oral, um faz feijão de um jeito, outro faz feijão do outro. E agora, né? Herança da minha família, a herança da família dele. Coisa simples, mas a maneira dos fazeres
as cantigas, esses ditados, essa tradição que está morrendo. E aí eu vou me conhecer. Por que a Paula é assim? Porque lá atrás tem toda essa contribuição. Então, né, as histórias vêm vindo, daí vem nesse tempo antigo que é importante a gente poder trazer para agora, de a gente transitar por essas referências de história, de tempos que não voltam mais, até para as crianças terem essa consciência de que o tempo que ele não nasceu com o celular nem com o WhatsApp. Se hoje temos tudo o que nós temos, porque foram feitas construções, histórias para esse desenvolvimento, para que a gente pudesse chegar hoje aqui. E nessas experiências, eu fiz um projeto na educação no Fundamental em Vinhedo, e eu tinha uma sala de leitura, mas era totalmente ali algo descontraído, era algo diferente, né? Então era o contraturno. E quando eu saí do projeto do Encontro Internacional de São Paulo, lá o Boca do Céu, eles falaram muito desse bem precioso da humanidade que a gente não valoriza, que é a nossa história de vida, a tradição oral. Da onde que vem todos esses ensinamentos? E aí veio uma ideia assim, né, de pedir para os pequenos, né, que participavam, e fazer uma pesquisa com os bisos, os avós. Eu falei, gente, vamos ver o que vai dar, né? Eu não sei, não tenho noção, eu vou jogar semente para eles pesquisarem, trazerem essas histórias de vida da infância deles. E foi direcionado, preparei. Eu falei que tinha que, nessa prosa, tinha que ter um café, um bolo. Não era lá anotar, era conversar primeiro. Eu falei, eles adoram. No meu tempo era assim. E aí os fios foram... E aí a gente passou por um processo, ler, escrever e contar. Porque eles conversaram com os bisos, os avós, criaram um laço afetivo de aproximação, porque a história aproxima as pessoas. Aí eles escreveram e aí eles contaram. E quando eles mandaram para mim essas histórias, eu fiquei arrepiada, emocionada de ver, né? E aí eu li todas as histórias para cada agrupamento de cada participante, e perceberam que lá a Estrada da Boiada não era como era agora, passava boi e tinha, por isso que é a Estrada da Boiada. E os ditados, as parlendas, os versinhos, eram às vezes algum repetido, mas que vieram de bocas diferentes e que foi se acomodando, e um era de um jeito, outro era de outro, e aquilo foi vindo. Eles não queriam mais ir embora. Eram 2 horas de oficina, não queriam mais ir embora. E aí no final, a gente foi ensaiando, né? E eles vieram com roupa de época, e os homenageados estavam na plateia. E aí era um chororô, né, de emoção, porque eles contaram as histórias dos seus. E a partir daí vocês vão estar perguntando, mas Paula, mas por que isso, né? Por que você está falando isso, você não está falando da literatura ainda, né? Que esse movimento de emoção, de estar em contato com eles, com a família, estimulou para que eles pudessem estar abertos para receber os outros conteúdos. Então, essa conexão foi muito importante. Então, todo mundo queria, a partir dali... Oi, tudo bom? Todo mundo queria estar ali, ó. Ele era da escola de Vinhedo, professor ali, ele estava falando do projeto No Meu Tempo Era Assim. Eu não sei se você estava na época lá. E mobilizou todo mundo, né? Até ele era
acompanhava da inclusão autista, que participou e contou a história da avó, que ela fez a roupa de carnaval, tudo. Então, aquilo eu não esperava. E a partir dali, desses movimentos de motivação pela história da tradição oral, de a gente se conhecer, o cenário do aprendizado foi mudando. Eu não sabia disso. Foi um momento, né, de constatação, que eu não sabia onde eu ia chegar. Então, eu falo que é muito importante alguém ter essa memória, de a gente lembrar de alguma coisa. E quando a gente lembra dessa memória, desse tempo, é como se tivesse acontecido ontem. Esse mecanismo, né, sensorial, essa função sensorial, ela ativa de uma forma muito natural. E aí você volta lá para o passado, aí você lembra, sente cheiro, barulho, né, tato, tudo vem como se a gente estivesse lá na sessão do cinema 3D comendo pipoca, vendo o filme que você mais gosta. E você sente a mesma emoção. Você vê detalhes que estavam ali parados. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a maneira que a gente conversa, que a gente trata, a gente conta, a gente explica, a gente passa por esse mecanismo, esse entusiasmo dessa emoção. Então, só para dar uma pausadinha da minha voz, senão eu não vou conseguir chegar. Eu sei que todos aqui estão morrendo de vontade de falar, né? Estou percebendo os olhares. Se nessa narrativa que eu estou trazendo, né, nesse fio, dessas memórias, se alguém lembra algo importante que marcou sua vida, pode ser tempo de infância, que você não esquece mais, que você guarda, que você parece que é assim, né? Aquele diário está ali, né? 2022. E que vem todas essas emoções e que quando você revisita, eu falo nesse momento de pandemia, eu falava nos meus cursos que a melhor maneira, né, de passar era pegar aquela caixa de foto e revisitar esses momentos. Eu sei que aqui ninguém conhece de papel, só eu, né? Então é tudo digital, não é? Então que tá lá guardado, lá no armário, poeirada, que ninguém quer. Pega mais, você fala, nossa, tô melhor agora, hein? Então, isso é algo para a gente ficar bem, para a gente poder estar feliz, não precisa ir no Pão de Açúcar, né? Não precisa fazer o café da manhã de Doriana, mas que a gente vai estar em contato com nossas próprias histórias. Alguém aí teve esse movimento? Ninguém, gente. Oh, meu Deus do céu. Queria anotar. Olha, eu tenho 2 aqui pagantes aqui, né? Ninguém lembrou nada que queria falar? Na minha família, Paulo. Ah, tá. Qual que é o seu nome? Valéria. Oi, Valéria. Não de infância, mas assim, a minha sogra é nordestina. Então ela tem muita história para contar o tempo todo, porque morava em sítio e tal. Então assim, ela e os irmãos contam as mesmas histórias o tempo todo. E é legal, não vou falar que não é. E na minha casa, minha mãe já não tinha essa histórias para contar sempre. Minha mãe já era mais fechada. Mas ela conta a história do meu avô, selava cavalo, era sapateiro. Então, você falou de diferenças de família, né? Eu vejo que essas diferenças é bem grande culturalmente, né? Sim. E é uma coisa que a gente tem muito aqui na escola. Os nossos alunos vêm de muitos lugares, a minoria de Campinas mesmo, aqui no bairro. E só que eles não têm essa tradição de trazer histórias. E quando você pede também, não que eu fiz já, mas assim, aqui faz 12 anos, então você, né, vê uma diferença. Sim. Antigamente, talvez eles traziam histórias, hoje eles não trazem mais. A família perdeu esse, né, de contar, de estar junto, de estar próximo. Não todos, claro, toda regra tem a sua exceção, né?
Mas é interessante isso, né? Como o tempo mudou. Exatamente. Porque assim, Valéria, obrigada, viu, de você ter contribuído, porque é importante esse fio que você traz. Porque, como eu disse, né, nessa sociedade que vem criando, que a gente é escravo do celular, que as pessoas não conversam mais, que as pessoas ficam grudadas, ninguém almoça mais junto, ninguém se olha mais. Se você olha muito, o pessoal estranho. Se você conversa, então, é algo horrível, né? Você tem que ligar para a pessoa. Posso te ligar? Eu posso ir na sua casa? Visita, então, é a palavra que não existe mais. Então, isso está mudando, né? Estão se perdendo. O que a gente tem hoje? Tudo que a gente quer a tempo real, mas nós não temos nada. E essência do patrimônio, né, essa tradição, estar com as pessoas, está acabando. Por que as crianças são assim? Por que ninguém para? Ninguém mais conversa aí? O que acontece? Quando, na minha época, a família tinha um outro papel, um outro comportamento, que a família era a primeira, assim, contato de estímulo à leitura. Independente das possibilidades financeiras ou não, ou de ouvir, ou de contar, ou de levar numa livraria, numa biblioteca, existia um movimento. Hoje, tudo isso ficou para responsabilidade da escola. Então, não existe, né? Eu não estou falando de maneira geral, mas grande maioria, as pessoas não têm mais esse olhar de alguns movimentos dentro de casa que podem, por mais que vocês são excelência, né, de ensinar, de fazer, de estimular, existe uma resistência com tanta concorrência com a tecnologia. E eu tiro o chapéu de vocês, que quem é professor enfrenta qualquer coisa e não desiste. Porque em algum momento isso vai mudar. Esse movimento de formiguinha que a gente não pode desistir. E aí a gente abre, né, esse olhar para o mundo de novas possibilidades para trazer a literatura, para trazer algo que eles não são mais alimentados. Que nem o Willan falou, que a tecnologia, esses espaços que eles frequentam, os adolescentes, ele é o oposto da literatura, porque não tem começo, meio e fim. E você fica ali, ó, preso, né? O Google sabe até a hora que eu acordo, a hora que eu quero, o que eu penso, né? Então é algo muito ruim. Claro que a gente pode viajar, tem coisas boas da tecnologia, não estou falando coisas ruins, não. Mas a gente não pode trazer, né, esse lado antigo, esquecer dessa tradição. Por que hoje eu estou aqui como profissional contando histórias? Porque as pessoas não conversam mais. Há mais de 30 anos surge esse movimento de tornar os contadores de histórias contemporâneos, para alimentar, trazer essa oralidade, essa tradição, curso. Vê se esses nossos bisos iam fazer a aula, ia fazer gargarejo, fazer técnica vocal, ficar lá treinando. Não. Aí nem sabiam ler e escrever, brotava-se com uma verdade que você sabia que ali tinha Saci Pererê. Qual é o seu nome? Meu nome é Janaína. Oi, Janaína. Essa é uma coisa que eu fico pensando, né? Mesmo as famílias mais simples, que não eram letradas, com essa bagagem de transmissão oral, instigavam as crianças a buscar literatura na escola. E tinham vontade de conhecer as histórias, ler essas histórias. Hoje eles não têm interesse nem por filmes, eu vejo os filmes identitários de inspiração muito, não acompanham a narrativa, não acompanham a sequência. E os livros muito menos. Então acho que você falou a grande verdade. Eles não conversam, não elaboram a sequência, não prestam atenção. É o imediato, é o instantâneo, não é a sequência. Exatamente. Não tem essa realidade. E isso a gente fica
Porque é tudo muito rápido, né? E a gente não tem nada. Aí. A gente tem uma tradição. Então, eu e meu marido, a gente sempre se preocupou, a gente chama de história da família mesmo. Que legal. A gente chama de história da família. Nós começamos há 20 anos atrás visitar o pessoal mais velho, né? Os avós, bisavós, os tios. E é tão legal porque os mais velhos, eles gostam de contar. E a gente gravou, a gente escreveu. Assim, nós temos assim, uma árvore genealógica da nossa família muito rica. E eu vejo que o meu filho, hoje ele tem 23 anos, ele é preocupado com isso. E teve um domingo que ele chegou em casa às 11 horas, na casa da avó e do avô, né? Mãe, eu vou voltar lá. Eu falei, por quê? Eu vou gravar as histórias. Eles me contaram muitas histórias, mas eu não gravei nada. Pegou o celular, voltou lá e gravou as histórias. Isso mesmo, olha que coisa mais linda, eu fiquei até emocionada, isso para mim é precioso, porque como você disse, as histórias e eram ensinamentos que eram transmitidos à beira do fogão, do rio, na pesca, no caminho, e tudo se justificava com uma conversa, os ditados, né? Minha mãe contava que era assim, ia lá, na venda, que não era pelo nome, e marcava lá na caderneta. A palavra, ela tinha uma força, mais que um papel. A palavra valia muito mais que qualquer assinatura. A palavra de honra. A palavra de honra. Então... Mas isso que a Direne falou é verdade, assim, até você compartilhar com isso, né? Eu tive uma infância muito rica, assim, em sítio também, com histórias. E tenho muitas histórias para contar. E contei para o meu filho de 35 anos que ele tem hoje, contei para o de 25, mas a mesma coisa não acontece com a de 16. Entendeu? Então a gente percebe, assim, a preocupação que tem seu filho de 20 e poucos anos, a minha de 16 não tem mais, com relação aos outros. Não tem paciência de ouvir, não quer saber, não quer ouvir, não quer, entendeu? Então por quê? Porque hoje em dia a exposição da mídia e outras coisas são mais fortes do que a família. E aí, nós assim, a minha casa continua assim, eu tenho filhos de 10 em 10 anos, eu tenho filhos todos do mesmo pai. Mesmo pai, tenho 35 anos de casado, assim, porque as pessoas perguntam, falam, nossa, 10 em 10, eu falei, porque eu quis mesmo, eu não quis perto. Eu me assustei, mas não dá para ficar tão perto. Mas o que eu percebo? É diferente. Entendeu? A exposição é muito grande. Então, por exemplo, um tentando puxar para cá e um outro para lá. Agora, o que ela falou, o que passa de geração para geração, a questão de olhar nos olhos, que isso aí sempre teve. Ela, entendeu? A gente almoça junto, janta junto, toma café junto. Tem isso daí no familiar, né, que não se perdeu. Sim. Mas a questão de contar histórias, contar o que aconteceu, às vezes você conta algum flash, alguma coisa assim, mas não tem aquela paciência de ouvir tudo, como que era, entendeu? E a questão também do magistério, né? Antigamente, era visto assim, por exemplo, minha mãe é professora, eu herdei da minha mãe, eu sei que também a Débora também tem isso na família, que a mãe também, acho que é mãe, né? E a gente tem uma coisa aqui dentro diferente. Então eu vivia com isso daí, aquele negócio de contar história para os coleguinhas, vizinhos, eu já queria ser professora, desde criança. Hoje em dia, você já não vê ninguém brincar de professor, não quer ser. Ai, gente, como que vai ser ainda que eu tenho? Porque hoje em dia eles percebem que não é fácil, entendeu? Então essa questão do antigamente para hoje, né, eu não sou tão velha assim, tenho 56 anos, mas eu falo assim, a outra geração, a geração da minha filha, de 16 anos, misericórdia. Eu sei que não é né? fácil. Porque eles pensam assim, meu Deus do céu, eu vou... você não escuta falar na sala de aula, antes era comum. Ai, professora, eu quero ser que nem você, quero dar aula, quero, entendeu? Hoje em dia... Acabou, né? Acabou. E é interessante que, assim, claro que a gente não pode abandonar o nosso tempo atual, mas a gente não pode esquecer o outro. E mostrar para
eles a importância do outro, o que se fazia e como que era com a literatura, com a leitura. Então surgiram várias histórias através de um movimento, de e buscar lá a minha história da minha família, né? Então eu estou trazendo isso, que não é fácil o caminho. Se fosse fácil seria ótimo, né? Mas as notícias não são boas, mas são possíveis. Então eu falo, quando eu quis trazer a história que eu vi com 35 anos, que mudou a minha vida, eu estou falando que isso é possível conectar, não serão todos, mas a semente, quando a gente coloca uma sementinha lá da memória em alguém, isso muda a vida da gente, né? Então, eu vou falando. Então é importante, né, ter essa consciência, levar para as crianças essa consciência, onde ela está, como que é agora, por que é agora assim, né? Por que hoje temos um celular, vamos dizer, de última geração? E a gente precisa, como eu disse, abrir esses olhos, né, para o mundo, essas possibilidades. Como que eu vou mudar? Como que eu posso ressignificar se tudo é contra, né? A escola, ninguém tem mais paciência de ficar, sentar. Que possibilidades que eu vou fazer? Para que esses caminhos se tornem tão gostosos e prazerosos que as crianças possam ser alimentadas pela leitura, independente, né, da disciplina. Como que será isso? Eu tive uma experiência que, assim, eu assim, com o mundo, né, eu também era sitiante, né? No Mato Grosso do Sul. E aí meu tio acendia lá, se ligava. Ele colocava a fogueira e a gente ficava em volta e a minha avó contava histórias, minha avó é filha de italiano. E aí a gente se interessava, porque ela falava em italiano, a gente entendia, para todo mundo querendo ouvir. E aí eu trago muito isso para a sala de aula, eles gostaram de contar a história. E aí percebo em alguns momentos que alguns eles não têm essa tradição, muitos nem sabem quem é o avô, quem é a avó, tem essa dificuldade. Aí ontem eu já coloquei também nesse formato que a gente está, e coloquei música. Falei que eu vou colocar uma música, vamos ver o que vai dar. Mas não tem funk? Mas não tem barões não sei o que lá, da pisadinha? Eu falei, não, hoje não tem. Eu falei, hoje nós não vamos ver essa daqui. Aí começamos, aí eles foram acalmando. Aí eles foram acalmando. Aí fui introduzindo um título, peguei um título, foi difícil, porque também não tinha esse resgate, a gente vai resgatando. Aí por fim, no final da aula, tornou gostoso. Aí eu percebi que eles conseguiram se envolver ali com aquela atividade, e aí foi fazendo sentido aos poucos. No começo era sofrido, quando eu parti da escola, trabalho com um colega ali, eu falava para ele, vou desistir. Aí ele falou, não desiste, a gente foi de sexta-feira aula de leitura, né? Ele falou, não desiste, continua. E aí agora eu estou vendo os frutos, estou começando a colher. Mas eu acho que tem essa questão mesmo, da família, e eu estou sentindo isso, meus avós estão morrendo. E eu estou sentindo que a minha história de família está se perdendo. Né? E isso que a Edgar falou é essencial. Eu acho que talvez a gente trazer para essa parte da emoção, eu acho que a gente consegue se conectar um pouco mais com ele. Isso é muito importante. E tem algo também que quando eles não conhecem, né? E quando a gente faz um suspense, quando a gente muda um ambiente, quando a gente faz uma surpresa, quando a gente traz, oferece algo que eles não estão esperando. Se eu viesse hoje aqui me apresentar, hoje eu vou contar uma história para vocês do meu mestre Ilan Brema, não sei o que lá, bababá, bababá. O que eu fiz? Eu nem cumprimentei, já cheguei com a história. Quebrei uma barreira. E aí depois eu me apresentei. Então, às vezes, a gente não tem receita isso. Vai dar certo? A Paula falou para eu fazer isso, eu fiz. Puxa vida, a Paula não sabe nada. Não. Então, a gente vai em um processo de experimentação. De você chegar e não falar que sexta-feira é aula de leitura. Ele já arrepia. Tem leitura. Ai, gente, hoje é sexta-feira, final de semana. Eu vou contar algo que aconteceu comigo, que eu lembrei agora, na época de vocês. Então, antes de vocês
contarem, começarem qualquer... Se eu falar só de contar história, eu vou estar só falando para os professores de língua portuguesa, né? Mas qualquer conteúdo, ter esse aquecimento que a gente chama de preparação para chegar lá no ponto que a gente quer. E esse entusiasmo, esse brilho, mesmo que tudo vai dar errado, você não pode desistir. Eu fiquei pensando hoje, gente, são professores do ensino fundamental, e agora? Estou acostumada mais com os professores da educação infantil, né? Ah, mas o que eu fizer vai ser o melhor, espero que eles me acolham. Né? Então eu tirei, né, o meu sentimento do medo, tirei, por ressignifiquei outra história. Então ali você vai oferecer, olha, e aí depois você traz aquilo que você quer, e eles não vão perceber que você está numa aula de leitura. O que vocês acham? Que não sei o que lá, né? Então, é claro que cada um tem uma pedagogia, tem um jeito. Quem sou eu para meter a colher no prato de vocês? Eu não sou professora, mas hoje essa necessidade de concorrer com a tecnologia, de eles não conseguirem ficar sentados a manhã inteira, ou à tarde, que acho que é pior, né? A gente precisa ter esse olhar, nessa escuta, a lei do avião, de perceber como eu estou, né? Como eu estou agindo dentro dessa minha realidade. O que eu posso fazer de diferente? E quando a gente começa a fazer diferente, né, daquela criatividade junto com a literatura, de você oferecer outros caminhos, e você vai vendo que eles vão reagindo, e aquilo vai te dando uma autoestima, né? Ah, hoje eu consegui 5 prestaram atenção na minha aula. Ai, que beleza, amanhã vai ser 10. E você muda, e cada dia a gente vai surpreendendo. Daí vocês devem estar pensando isso. Paula, você não é professor, você sabe que tem aula de manhã e à tarde, você acha que eu tenho condições de ficar inventando moda? Não dá tempo, é muita coisa. Você corrige prova, vocês devem estar pensando, tô brincando. Mas assim, esse caminho, quando a gente traz, né, algo importante, um conteúdo, que você vai passando pela criatividade, da inovação, esse desenho verbal, essa coisa diferente, vai tomando conta do nosso papel. Aí eu falo, eu não sou artista, eu sou professor. Todos nós somos contadores de histórias, porque somos os nossos ancestrais, né, que já contavam. Então essa maneira de a gente atuar, de a gente ter esse trato, é diferente, vai aí cativando eles para que eles possam... Teve um trabalho que eu fiz lá com a escola, eu achei lindo, acho que é o sinal que toca, né, diferente, achei maravilhoso, eu fiquei encantada. Que a música clássica, não sei se vocês sabem, não sei se tem algum professor de música, alguém que é artista, que é arteiro aqui. Tem? Ah, ele, né? Ele sabe. É que ele mexe muito com a criatividade, né? Grávida, com 8º mês, 7º, 8º mês, tem que ouvir muita música clássica. E as crianças também. E eu fiz esse projeto, ler, escrever, contar e cantar. Que são cartas de baralho, do projeto lá do Viva, onde eu aprendi a contar história, que tem uma estrutura narrativa, o lugar, o personagem, a qualidade. O que eu fiz? De forma aleatória. Eles chegaram, a sala estava totalmente diferente, coloquei algo bem sutil para não dar alergia, para mexer a parte sensorial. Coloquei a música clássica. Pus um bilhete bem acolhedor. Entre devagar, tira o seu tênis e senta na roda. E aquilo foi tomando, né? E eu fui explicando da atividade. Eu coloquei as cartas em envelopes, eram 4 agrupamentos.
e dei para eles, expliquei. E a partir dessas cartas em dupla, eles começaram a escrever essas histórias. Interessante que os envelopes eram iguais para os 4 agrupamentos. E saíram histórias totalmente diferentes. Eles ilustraram, foi feito um livro dessa história e eles contaram. E aí, sem perceber, eu não sou professora, mas a gente passou por caminhos aí que foi aí desenvolvimento. O que eu fiz, né? E aí a gente vai indo, né? A gente leu os contos de fadas, a gente ressignificou, eles trouxeram contos de fadas para a realidade deles. E a gente passou pelos contos da tradição oral. Então eu fui alimentando eles primeiramente pelo diferente. Poesia lá na escola era debaixo da árvore. Exercício de voz, roda, claro que eu tinha menos alunos que numa sala, mas eram possibilidades. E aí de repente um dia tinha tanta gente que não dava mais, tinha que abrir mais turmas. Mas por quê? Era o diferente. E aí eu comecei a entrar com a literatura, com os livros, o repertório. E aí como que a gente sabe, né? Falam assim, vamos alimentar os nossos alunos com boas histórias, com os bons livros. O que é? O que é isso? O que vocês acham? Como que a gente compõe esse repertório? O que faz a gente escolher livros para a gente oferecer para alguém? Alguém tem ideia? Eu só indico livros, histórias, contos para outras pessoas que eu li e que de alguma forma eu gostei e achei que me tocou de alguma forma. Também. Se eu não li, ou se eu li e não gostei, eu já nem indico. Nem falo que existe. Sei. Aí também a chance de gostar. Aí você também dá a chance do outro gostar. Porque ele não te tocou, pode te tocar. Mas é interessante que o Ilan fala que quando uma história é boa, né, a literatura é boa, o livro é bom, de uma forma geral, ele abraça todos, né? Por que é o livro, quando uma história é boa, o que ele faz? Ele mexe com a gente. A gente chora, a gente se emociona, a gente não quer, a gente vai para aquele personagem que toma outro percurso, né? Você entra ali, parece que aquela história se sacode, a gente se identifica com aquela história, a gente vira ali, né, o personagem, e aquela história se conecta com a gente e vai aí nos alinhando. Então, quando uma história é boa, ela mexe, né? Emociona e tem que ter, para mim, no meu ponto de vista, ela tem que ter muitas dificuldades, tem que ter os nós. Quando a história é linearzinha, que não existe nenhuma dificuldade, nada, para mim não vai mudar, né? Porque quando a gente fala, a gente ouve uma boa história, você alimenta com a literatura, aquilo, você faz a reflexão e você sai ali diferente. Desculpa. Pode falar. É que eu acabei de lembrar de uma situação que você falou. Não faço sempre, porque eu acho que eu deveria fazer, a gente tem tanta demanda, tantos conteúdos, mas assim, eu tenho um costume, nem sempre, de ler as histórias para os alunos em capítulos, né? Assim, os mais grossos, eu leio capítulos por dia. Isso eu já fiz na minha carreira várias vezes, em vários tipos de livros. Desde livros da série Vagalume até o Meu Pé de Laranja Lima ou O Jardim Secreto. E o que eu queria falar agora, que eu lembrei agora, é que uma aluna me achou no Facebook e ela mencionou o Jardim Secreto. Ela tem 33 anos hoje, acho que foi uma das primeiras turmas que eu peguei. E ela mencionou o Jardim Secreto, que eu lia para eles em capítulo, como que marcou ela. Eu até tenho o depoimento dela aqui no Facebook. Ela me achou e na época eu fazia uma coisa que hoje acho que eu não faria, que era falar para eles desenhar, escrever, porque eu acho que a leitura hoje tem que ser mais livre. Que aí para ela era interessante, mas para outros não. Ela tem até hoje o resuminho, as coisinhas que ela fez, os desenhos, tudo, me mandou foto.
E a gente não tem noção do quanto a gente marca alguns alunos. A gente não tem noção. A gente faz nosso trabalho e não tem noção do quanto a gente marca eles depois de anos. Isso foi há 20 anos atrás. Faz 20 anos ela me achou, falou, eu tava doida te achando, eu não te achava. E começou a falar tudo, falou assim, você me marcou, não sei o quê. Eu tenho o depoimento dela, com tudo que ela falou e mandou a foto do Jardim Secreto. Olha que coisa mais linda, isso o Ilan falou. Porque as histórias, a literatura, a maneira que você oferece, que você lida, isso marca. E a pessoa vai ficar, agora, um bem material que o pai dá, que ele fala também a importância dos pais estarem fazendo esse trato, né, com a história dentro de casa. E a gente não esquece essas emoções, isso não esquece, pode passar anos, olha só, o movimento dela de te achar depois de tanto ano, como marcou, como essa história me marcou também e me levou para o caminho que eu estou hoje. Então é isso que eu quero dizer, que esse caminho, né, é tão importante, que a literatura, a história nos transformam. Oi. Só compartilhando aqui. Claro. Vocês estão falando muito da história, da literatura, e quando você fala dessa importância dos pais. O meu pai, ele não tinha muito tempo, trabalhava muito, e às vezes quando tinha alguma dificuldade de matemática, geografia, geometria, história, toda vez que ele ia me explicar uma matéria, ele podia até nem saber mais ou menos, mas ele sempre explicava matemática contando uma história. E aí ficava tão mais fácil quando ele colocava até uma fórmula, né, uma expressão matemática, a forma como ele contava aquilo, como se fosse uma história, ficava tão mais fácil, né? Eram coisas que você vai assimilando aquilo e fala, nossa, né? E até a própria matéria, história. Eu não gostava, porque eu achava que era muita coisa para decorar, até o dia que ele sentou comigo e começou a ler, e começou a passar o conteúdo como se ele estivesse contando uma história, né? Não era aquela coisa de você olhar e falar, não, porque Dom Pedro, não, contando, que aqui, né? E de uma palestra que eu já assisti da Paula, que ela fala que a palavra é cenário. É isso que eu vou falar. A forma como ele ia falando aquilo, eu ia montando todo o cenário, né, na minha cabeça. E isso fazia com que o conteúdo ficasse mais forte, né, mais na cabeça. Obrigada de você trouxe esse fio, é isso mesmo. Como ele disse, que quando aquilo te impacta, vem aquele entusiasmo, aquilo mexeu com você. Então, quando você faz a mediação de leitura, ou quando você narra uma história, ou você fala alguma coisa que te impactou de forma positiva, você não precisa de nada, de nenhum recurso material. É a palavra que é o espetáculo. Ela que tem que aparecer. Quando eu conto histórias, né, eu procuro ser muito simples, de não ter muita poluição visual, de ter... Por que eu tenho ali? Porque a minha escola vem lá em São Paulo. Quem é a protagonista? É a narrativa de história. É a palavra e a emoção que está aqui. E ela que vai deixar o presente da memória, né, das pessoas ali. E quando alguém vem, lembra de mim pela história e não pelo que a roupa que eu usei, eu fico muito feliz, né? E por quê? A história que tem que ficar, não sou eu. Eu vou emprestar o meu corpo para que esse recurso, essa emoção possa entrar. E quando a gente fala em palavra, tem uma história que eu acho que ela é tão atual que conta-se que num país muito distante daqui, falar era muito diferente. Não é como nós aqui, né, estamos falando. Falar era algo caro,
era o país da grande fábrica de palavras. Ali, falar era muito caro. E na fábrica, dia e noite, saíam palavras sem parar. Todas essas que vocês estão pensando agora, inclusive. Falava, as melhores palavras eram muito caras. E só quem podia comprar, quem tinha muito dinheiro. Guardado ali, né, as moedas de ouro. Então as pessoas quase não falavam. Porque era assim, tinha que comprar uma palavra, engolir para depois pronunciar. Então só quem falava muito, com palavras bonitas, tinha uma riqueza, tinha recursos financeiros. E quem não tinha dinheiro, como que fazia? As pessoas procuravam palavras que às vezes eram jogadas ali nos cestos de lixo. Podiam encontrar lá no fundo palavras boas, mas ali, ó, em cima, só achavam pum de coelho, cocô de cabrito, palavras que a gente nunca vai usar, né? E elas ficavam ali, ninguém pegava. Mas, gente, quando chegava a primavera, era uma correria nas lojas, porque as palavras entravam em promoção. Todo mundo ia correndo com... Vocês já foram a uma promoção, né? Você compra tudo que não precisa, mulheres. E as palavras que entravam em promoção não eram muito usadas, como filodentro e outras desse tipo, sabe? Então as palavras não eram... As pessoas voltavam, mas não usavam. Mas os meninos, quando percebiam que ali, naquele dia, estava ventando muito e as pessoas jogavam palavra ao vento, pegavam suas redes de borboleta e iam lá pegar as palavras para a noite poder conversar com seus pais. O menino que mora naquele país, Filéias, ele teve uma vez, ele teve sorte. Ele conseguiu pegar 3 palavras ao vento. Mas ele não usou não para falar com seu pai, com seus pais durante o jantar. Ele guardou para falar com seu grande amor, que no dia seguinte, a menina que ele ama tanto ia comemorar um aniversário, fazer aniversário a Cibele. E ele pegou 3 palavras: poeira, cadeira e cereja. E ele acordou bem cedo, foi lá na casa da Cibele, ela mora num prédio bem pertinho da casa dele. Tocou a campainha e ela apareceu. E ela não tinha palavras, só olhou para ele. Ele queria falar: bom dia, Cibele. Feliz aniversário, mas ele não tinha. Sorriu. E ele percebeu que atrás da Cibele estava seu maior inimigo, o Oscar. Ele não gostava. Não gostava porque os pais de Oscar tinham muito dinheiro e ele tinha todas as palavras que ele podia falar. E ele viu que o Oscar falou para Cibele que ele ama ela e que um dia eles iam se casar. Vocês têm ideia quanto que custa falar tudo isso? E ele ficou tão desanimado porque ele ia oferecer para sua amada poeira, cadeira e cereja. E ele sentou ali na escada, ficou tão triste, pensando: e agora? Mas naquele momento, ele sentiu algo tão importante, algo que parece que deu
uma força interior de dentro para fora, o amor, né? Que fez com que ele levantasse, tirasse as 3 palavras, colocasse na boca e olhasse para Cibele e mandasse essas palavras. E as palavras saíram como bolinhas assim de ouro, que foi em direção a ela, envolvendo seu coração. A menina também não tinha palavras para agradecer e sorriu tanto para ele, tanto para o Oscar. E para ele, sabe o que ela fez? Chegou bem pertinho e, além do sorriso, deu um beijinho no rosto dele. Ele ficou ali parado. E ele lembrou-se de uma palavra que ele achou uma vez no cesto do lixo, que por sorte estava ali também, que ele podia usar. Uma palavra, quem sabe, você lembra dessa história? E ele lembrou de uma palavra bem curtinha que ele podia usar ali. Alguém quer me ajudar? Alguém conhece essa história, Grande Fábrica de Palavras? Não? Alguém quer arriscar? Não tem problema, não vai pagar nada. É? Eu faltei. Ah, faltou? Podia ganhar o dinheiro, aí, perdeu a oportunidade. Alguém quer arriscar uma palavra curtinha que ele tinha ali no bolso, que é para usar naquele momento? Eu vou até mostrar para vocês aqui a ilustração, quem sabe vocês. Ele falou... Ai, bonito esse livro. Opa! Ela deu um beijo no rosto de Filéias. O que será que a palavra que ele tinha? Gente, cadê a criatividade? Vocês estão fazendo isso comigo? Uau! É? Uau! Quase! Oba! Quem quer arriscar? Quem está morrendo de vontade de falar, mas vai falar. Quer arriscar? Não? Não. É caro falar. É? É muito caro. É muito caro falar. Ah, mas a gente faz o seguinte, ó. A gente sai da história, olha aí, ó. Fala, depois a gente volta. Idem. Ó, deu um beijinho no rosto dele. E aí, o que vai acontecer? Uma única palavra com 3 letrinhas. Sim. Não. Ah, não, desculpa, não é não. Deixa eu ver aqui. 4, desculpa. Eu sou professora, hein? 4 letras. 4 letras. Começa com o quê? Ah, não posso, né? A pista. Cadê o passo de lá? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Posso? Amor, vem falou amor. Vou falar. É? Amor? Viva. Faz de conta que eu não estou mostrando, ninguém vai falar, eu não estou mostrando para vocês, né? Eu só pensei em amor, não penso em Amor. Quando você gosta de alguma coisa, o que você pede? mais. Isso, viu? Como vocês sabiam, gente? Vocês querem que eu ande. Vocês querem que eu ande, né? E assim, esse livro me acolheu, né? E ele termina a história assim. Aí. Mas eu acho que ele faz um convite para que a gente possa pensar e dar um fim para essa história. Cada um com as suas histórias, cada um com as suas significações, elaboração, para quem, né? Interessante, esse livro passa por várias rodas, idosos, crianças, adolescentes, adultos.
E é interessante que todo mundo quer salvar o Filéias, né? Então ele ganhou emprego, ele ficou rico, o Oscar dividiu a herança, vieram várias histórias para que ele ficasse com a menina. E teve uma vez, estava dando uma formação, contei e ninguém falava. E tinha uma mãe, na época de pandemia, estava com a criança. Você acha, gente? A criança se entrega, né? Todo mundo lá comportado, eu só vendo as letrinhas, só a mãe que estava com a criança. Gente, que agonia. Não sabia quem estava do outro lado. E aí aquela criança se sentiu tão à vontade. Posso falar? E aí foi falando. Por quê? Ela entrou dentro dessa narrativa, ela se permitiu ir nesse... E a gente vai crescendo. Não essa Paula fala muito, que chato, não é hora de ir embora. E vai ficando, né? Ótimo. A gente não é mais, então a gente vai tendo essa nova construção. E não se permite essa entrega de escuta por um monte de coisa, que não sei o que lá. Eu adoro, né, conversar, em todo lugar que eu vou é um treino, né? E eu adoro puxar o fio de prosa. Um dia eu vim com o Uber e o rapaz não conversava comigo. Eu falei, ai, que nervoso. Eu puxava e ele falei, ai, meu Deus. E eu adoro conversar, puxar, saber, né, as histórias. Então, eu estou só dizendo isso, que a criança, tem esse fértil, que a gente pode acessar, fazer, construir, diferente do adulto, que é mais rígido. Aí quando eu pergunto, alguém conseguiu dar um final para essa história? Ai, preciso fazer o almoço, preciso ir embora. Né? A gente não consegue estar num lugar nem, né, para a gente poder aproveitar. Mas mesmo assim, vocês conseguiram entrar na história, se conectar, ter um final. Então ele nos convida para que a gente possa ir, né, ter um final, né? Eu adoro, por quê? Hoje as palavras estão em extinção. Quando a gente joga palavras ao vento, né? Cada um tem uma reflexão, a importância da palavra que ela trouxe, a importância de a gente pôr as palavras certas, do trato, de olhar ali, né? Teve uma vez que eu estava lá na roda, eu falei, fiz, de repente a criança começou a chorar. Eu falei, gente, o que eu fiz? Eu sou professora, a orientadora vai vir aqui, né? Eu fiquei desesperada, foi todo mundo embora. E ela falou, eu falei, o que aconteceu? A Paula fez alguma coisa de errado? Eu falei algo que você me perdoa. E a gente está aqui para contar a história. Ela falou, nunca ninguém me elogiou. Aquilo, gente, porque o meu trabalho é muito motivacional, eu acredito que de vocês também. Ela falou, ninguém nunca me elogiou. Então, aquilo me atraiu. Eu falei, aí, né, a importância das palavras que a gente vem, né, de a gente contar até 20, 50, 30, como a gente traz, a gente poder. Então a gente vai tendo essa escuta do que a gente fala, a escuta deles, a escuta do ambiente. E eu queria melhorar a minha voz. Falei, vou lá no curso, lá, maior seleção, mulher veio lá de Portugal, gente, lá no Boca do Céu. Vou sair daqui, né, cantar nas minhas narrativas. Aí ela veio falar de voz, de escuta. Primeiramente, falei, gente, isso não é possível. No primeiro momento eu tinha vontade de sair correndo. Eu falei, não, Paula, fica que deve ter alguma coisa boa aqui. E aí eu aprendi a me escutar meu coração, escutar os outros, escutar e olhar as pessoas, me escutar na minha apresentação, escutar depois que eu faço alguma coisa. Ter paciência para escutar o outro. E aí você tem a voz, né? Os barulhos, os ruídos que fazem parte. E tudo isso vai se alinhando. Então é importante, né, de trazer essa palavra
E na minha família ninguém gosta de mim, gente. Ninguém tem paciência. Aí eu vou falando, explicando. Aqui você é contadora de história. As pessoas não têm paciência, né? Entre aspas, mas sabe como eu trato isso, né? Então, a minha mãe falava, qualquer pé de frango para mim vira banquete, é o ritual. É uma maneira de a gente poder acolher, né? E eu queria agora que vocês falassem alguma coisa, não ficassem com essa carinha de fantasma. Tá tudo... Sejam sinceros. Olha, eu sempre falo nas minhas formações, se vocês gostaram, por favor, né, pode comentar, mas se não, não diga que fui eu, por favor. Que as histórias criam pernas. Brincadeira. Pode falar. Tem uma história para contar, que aconteceu ontem, inclusive, que é sobre contação de histórias. Estava numa turma e tem um aluno que ele é muito agitado. E ele é bem gordinho, baixinho, quem sabe tem aula pra ele sabe quem é. E ele é sempre muito agitado e nesse dia ele teve umas bexigas. Tava enchendo bexigas, soltando as bexigas, voando as bexigas. Ele fez um boneco com a bexiga. Legal. A bexiga estava distraindo todo mundo. Então, para eu poder simplesmente pegar a bexiga, estourar a bexiga, decidi, assim, do nada, que eu ia transformar a bexiga num aluno. Tinha uma carteira vazia. Ai, que legal. Coloquei o boneco sentado. E ele era o aluno mais comportado da sala. O nome dele é Não Sei. Eu não sei. Deram o nome dele de Não Sei. Porque eu perguntei, o que é isso aí? Não sei. Mas o que você está fazendo aí? Não sei. Então o nome dele é Não Sei. Sentei Não Sei lá na cadeira. Todo mundo queria imitar o Não Sei. Então sentado. Tinha uma calça jogada na sala, de uma aluna da perto da manhã. Colocamos uma calça do Não Sei. De repente todo mundo estava querendo ser igual ao Não Sei. Botaram roupinha. Que legal. Só que de repente Não Sei explodiu. Não Sei morreu. E alguns alunos começaram a ficar desesperados. E no momento eu decidi, a gente tinha que fazer um enterro. Olha que interessante. O corpo do Não Sei, o restante da bexiga. Improvisamos um caixão dentro da caixinha de giz. Fizemos uma homenagem para o Não Sei. E depois enterramos ele no cesto de lixo. Depois de algumas palavras para lembrar de todos os momentos, todos os 4 minutos que passamos com Não Sei, falei para eles que eles ficarem tranquilos que Não Sei morreu, mas passa bem. Olha que interessante. Você dá aula de? Ciências. Olha que interessante que ele trouxe, né? Você fez uma constatação, você criou uma história, né? Um diferente, todos ali voltaram para aquele, né? E cada um elaborou, né, as suas imagens, né? Olha que coisa bacana, o movimento. E quando isso impacta, a reação de quando ele morre, se teve essa reação, porque teve algum movimento aqui dentro, né? E então olha a necessidade, né, desse movimento diferente, de trazer a imaginação, de criar situações, né? Eu já fiquei imaginando de trazer o não sei de uma outra forma, criar um personagem dentro da sala, daí a mente vai indo, né? De cada um trazer um protótipo do não sei, para que seja feita uma eleição e ter um elemento, né, do não sei, né? E aí, então as ideias vão indo. Mas olha que interessante, eu acredito que com essa intervenção, houve acalmou, né, esse sentimento, ele de poder. E as histórias, as conversas, as narrativas, os diferentes, contribuem muito para a inclusão. Eu faço projeto com crianças com TDAH, com autismo, lá em Vinhedo tinha. E eu tinha o desenvolvimento. E as psicólogas vinham conversar comigo. Eu falei, olha, não sou eu, Paulo. Eu sou o instrumento das histórias. Da fala, do olhar,
da literatura, de bons livros, né? É isso. E aí como que a gente faz, né? Levar isso, sacudir, né, esse repertório. Tem lá a biblioteca que ninguém conhece, ninguém faz. Como que faz isso para andar? Para os alunos conhecerem, né? De a gente poder que essas histórias andem de boca em boca, que vai. E aí a criatividade, né, de várias coisas, dos professores, dos alunos. Na época lá eu tinha dado a sugestão de ter... que os livros criam pernas, é o troca-troca de livros, de histórias, de cada um usar o mecanismo da tecnologia para que cada um escolhesse um livro na biblioteca e contasse rapidinho, e aí vai fazendo os movimentos, né? Então, é isso importante, a gente ter 3 eixos para mediação de leitura dentro de uma escola. Ter essa... espaço, né, dos projetos de leitura, de todo mundo, pelo menos, saber os livros que tem, que livros são esses, que histórias são essas, que a gente pega uma capa que é maravilhosa. Você vai ver um lá que não diz nada, coitado, fica lá, nunca ninguém abriu, mas tem uma história ali que, ó, maravilhoso. Então, esse eixo dentro desse movimento de trazer os alunos para que esse espaço tenha vida, é muito importante. Que as histórias possam andar, possa haver a troca. E que para eles também é uma forma, né, de a gente poder trazer nessa estante esses livros, para que elas não fiquem ali parados, motivá-los de forma diferente, torná-los contadores de histórias também, né? Então eu acho que é isso. O que mais? Quer falar? Não sei do horário? 10h30. 10h30? Ah, então tá bom. E eu falo, eu gosto muito do Manuel de Barros, né? E eu queria, rapidinho, posso? Um trechinho só? Tem algum problema? Deixa eu ver se ele está aqui. E o Manuel de Barros, para mim, o exercício de ser criança, a gente tem que, quem ainda não leu, viu, é um presente para nós, né? Alguém já leu o Manuel de Barros? Já, né? E ele impacta a vida da gente. Eu levei lá para as crianças, todo mundo. E ele fala assim: o poeminha em língua de brincar. Ele tinha no rosto um sonho de ave extraviada. Falava em língua de ave de criança. Sentia mais prazer de brincar com as palavras do que de pensar com elas. Dispensava pensar. Quando ia em progresso para a árvore, queria florear. Gostava mais de fazer floreios com as palavras do que fazer ideias com elas. Aprendera no circo, a idos, que a palavra tem que chegar ao grau de brinquedo, para ser séria de rir. Contou para a turma da roda que certa rã saltara sobre uma frase dele e que a frase nem arriou. De certo não arriou porque não tinha nenhuma palavra podre nela. Nisso que o menino contava a história da rã na frase, entrou uma dona. Nome de lógica da razão. A dona usava bengala e salto alto. De ouvir o conto da rã na frase, a dona falou: isso é língua de brincar. E é idiotice de criança, pois frases são letras sonhadas e não têm peso, nem consistência de corda para aguentar uma rã em cima dela. Isso é língua de raiz, continuou, é língua de faz de conta, é língua de brincar. Mas o garoto, que tinha no rosto um sonho de ave extraviada,
também tinha por cesto jogar pedrinhas no bom senso. E jogava pedrinhas. Disse que ainda hoje vira a nossa tarde sentada sobre uma lata, ao modo que nem me te vi sentado na telha. Logo entrou a dona Lógica da razão e bosteou. Mas lata não aguenta uma tarde em cima dela. E, ademais, lata não tem espaço para caber uma tarde nela. Isso é língua de brincar, é coisa nada. O menino sentenciou, se o nada desaparecer, a poesia acaba. E se internou na própria casca, ao jeito que o jabuti se interna. Manuel de Barros. Lindo, né? E ele, né, nos leva para esse imaginário, esse exercício de... Oi. Eu só ia um comentário que eu li esse poema para minha turma, numa versão de um livro que foi lançado especialmente para crianças com ilustrações belíssimas. Né? E o engraçado de ler Manuel de Barros para as crianças é que justamente Manuel fala a língua das crianças. Fala. Né? Ele é a própria criança. Ele é. Então, ninguém achou um absurdo o que estava escrito aí. A menina falou, claro que frase aguenta rã, que rã é magra. Então, era a coisa mais óbvia que a frase aguentava. E olha, é isso mesmo. E o convite, para quem não tem oportunidade, depois eu mando o link que é o divisor de águas, né? Quando a gente começa a ler Manuel de Barros, a gente muda. Tem pessoas que não conseguem, mas é um divisor da imaginação, de ser criança, né? E ele, assim, depois que eu comecei a ler, né, a gente não entende. Ele fala que poesia é voar fora da asa. Então eu sei que vocês já estão meio cansadinhos, estou vendo pelo rosto de vocês, né? Eu falei muito, a gente trabalha com expectativa. Hoje eu vim trazer só, né, pôr o mel da boca, fazer essa exposição. Espero que vocês tenham, né, entendido, gostado. Também, se não gostaram, isso é bom. Só não fale que fui eu, por favor, tá? Pode falar ele, brincadeira. Mas que eu deixo as histórias, as emoções com vocês. E é isso, né? E quem quiser falar uma palavra, como tá indo embora, a roda tá aberta. Se não quiserem, um excelente final de semana. Espero voltar um dia para a gente fazer novas rodas de histórias, trazer os projetos de ler, contar e encantar. Então, um abraço para vocês. A minha palavra é gratidão por vocês terem me escutado. Obrigada, viu?